Nós vamos achar um número, tá certo? Que vai estar entre 0 e 1, tá certo? Que vai medir essa correlação. Vai ser fraca ou vai ser forte a correlação, tá certo? Depois de estabelecida a correlação, nós vamos querer achar de repente, aqui nós vamos ter um gráfico que vai nos ajudar, um gráfico, para fazer a síntese desses dados. Esse gráfico aqui vai ser o diagrama de dispersão, tá certo? Onde nós vamos fazer uma primeira abordagem e depois fazer uma translação em relação à média e dividir por padrão, todos eles, para a gente ficar num plano cartesiano, onde no eixo X e no eixo Y tem a mesma variabilidade, ou seja, a mesma unidade de diferença de medida, tá certo? Tá? Então lá no final das contas, depois de estabelecida a correlação, né, medida e tal, se for alta, a gente vai querer achar uma função lá no final. Para cada valor de x, y, a gente vai querer achar um valor calculado de y em função do x, através dessa função chamada função de regressão. Uma função que vai ajustar os dados, tá certo? Vai se ajustar aos dados. Bom, vamos passar para cá de novo. Aqui, a nossa preocupação agora aqui é, como eu falei, a correlação é com respeito à distribuição conjunta que nós temos aqui, que nós vamos ver que se colocar em porcentagens aqui, vão aparecer as probabilidades, tá certo? Dada a informação de que o aluno é do sexo feminino, qual a probabilidade dele ser do curso de economia, tá certo? Qual a probabilidade do aluno ser sorteado ao acaso e ele ser do curso de economia e ser do sexo masculino, tá certo? Então, aqui em relação às colunas na linha e no total, fazer o total, dividir por total da coluna e por a linha, a gente vai achar um coeficiente que é o coeficiente de correlação de Pearson. E usando, na verdade, o critério aqui, o critério do Q quadrado. Porque nós vamos, em cima dessa tabela aqui, nós vamos achar os valores estimados. Se houver uma certa dependência, nós vamos querer achar os valores estimados. Tá certo? Então, os valores observados estão aqui e nós vamos ter os valores estimados. Nós vamos ter a diferença entre os valores observados e estimados, elevado ao quadrado, somado todos eles, dividido por n, nós vamos ter um Q quadrado. Tá certo? Um Q quadrado aqui vai envolver sempre só os valores observados. Aqui, na análise de regressão, lá no final, depois de constatada a correlação, e a gente queria achar uma curva que se ajuste, nós vamos ter uma regressão. A regressão é diferente daqui. A regressão vai ter um y calculado, tá certo? Então não vão ser só os valores observados, vão ser os valores observados x de y, mas os valores calculados. Então vai ter lá os testes do mínimo quadrado, o critério para achar o coeficiente de regressão lá, né, um R grande lá, tem um R minúsculo, tem um R maiúsculo lá. Nós vamos usar lá então o teste do mínimo, o critério dos mínimos quadrados, tá certo? Então aqui vai envolver um valor calculado, tá certo? Em termos de uma função, tá certo? Aqui nós falamos que temos um gráfico que vai nos ajudar, que vai ser o diagrama de dispersão da variável x no eixo x e y no eixo das ordenadas, tá certo? Aqui nós vamos fazer um gráfico, de repente, tá certo? Um gráfico em forma de colunas, por exemplo, na coluna, no eixo x, masculino e feminino, e daí no eixo y, o percentual não do curso de administração e de economia. Ou se não, fazer o inverso, o gráfico em barras ou em colunas, um histograma que nós vamos estar tratando, tá certo? Então um histograma. Ou embaixo, no eixo x, o y vai estar economia e administração e uma coluna mostrando quanto tem de masculino e quanto tem de feminino, para a gente ver a altura das colunas, tá certo? E depois em relação ao total. Então nós vamos ter um gráfico mostrando as colunas para feminino e masculino,
em economia e administração, e depois aqui para se eu usar, de repente, o percentual aqui, 120 sobre 200, 80%, que é a das marginal. Probabilidades marginais, aqui, probabilidades marginais. E aqui, conjunta, aqui dentro. O que a gente poderia dizer mais sobre isso aí? É isso aí então, né, gente? Então tá aí o esboço do curso, né? Que a gente vai fazer sobre correlação.